Fala galera, muito bom dia. Vamos para mais um dia de warm-up de mercado aqui, tá? Eu sou Alex Mendes, você já me conhece. Se você caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, assiste aí até o final que com certeza você vai receber um conteúdo valioso aí para o seu dia de trade, que é divulgado todos os dias pela manhã, tá? Então assiste aí até o final, fica com a gente para você ver se foi válido para você ficar aqui assistindo e passar a nos acompanhar aí com as nossas divulgações, tá? Bom, hoje eu já vou começar logo pelo calendário, tá? Porque hoje ao meio-dia, tá? A gente tem o evento mais importante do dia, que é um testemunho do, assim chamado, né? Do Jeremy Powell, tá? Eu até comentei sobre isso no vídeo de ontem, mas na verdade era hoje, ao meio-dia de Brasília, onde ele vai fazer vai ser apresentado o relatório semestral de política monetária ao Congresso e o Jeremy Powell que vai estar lá. Tá? Então, é o evento mais importante, mais aguardado aí do dia, tá? Aonde todo mundo vai ficar de olho para ver se consegue extrair, né, alguma indicativa, alguma informação que possa ser relevante, tá? Para drivar aí as direções dos mercados. Tá? A gente segue naquela questão aí das tarifas, né, que está sendo discutida com os Estados Unidos em diversos países. Por enquanto eu não vi nenhuma novidade aqui referente a isso, no que eu acompanhei de notícia. Temos alguns outros membros do Fed aqui também falando, tá? Tanto às 10h50, tá? Um pouco antes da abertura, quanto às 17h30, tá? A gente vai ter dois membros do Fed aqui também falando, mas aí já, se Deus quiser, a gente já com o nosso dia feito, tá? E aqui também sem tanta relevância às 10h50 do que, obviamente, o discurso do discurso não, né? O testemunial do nosso Jeremy Powell, tá? Então, eu vou começar falando hoje sobre algumas análises que a gente fechou ontem, tá? Na nossa conversa de ontem, segundas e quartas a gente sempre tem uma conversa aí com nossos amigos, tá? E ontem, a abertura do HK, que a gente sempre pega aqui, ó, deu uma entrada maravilhosa, tá? Pagando 2 para 1 logo de cara aqui, tá? Pagando 200% do alvo de FIBO, tá? Na verdade, não é nem 2 para 1, a gente tem que ver por aqui, pela outra ferramenta aqui do TradingView, tá? Poderia ter colocado o stopzinho aqui em cima e praticamente 2 para 1, 2,25, 2,28, mas uma excelente alternativa aí da venda logo na abertura. A gente comenta sempre que o HK sempre faz esses movimentos, né? Ele faz que vai para uma direção e volta na outra. Deu uma venda boa. Aqui já às 3h30 da manhã deu uma outra venda, tá? Uma outra oportunidade, mas aí eu particularmente, né, já estava fora de combate, tá? Então fica essa venda aqui. Teve outras alternativas também, eu vou falar aqui do GER, que a gente comentou na live ontem também, tá? Eu comentei que o GER, para quem gosta de operar de manhã, cedo, tá? Ele sempre dá boas oportunidades, tá? Então, como que ele dá boas oportunidades logo na abertura, normalmente, tá? Abertura do mercado europeu, e hoje não foi diferente, ele já deu uma oportunidade de compra e fez a volta em V aqui, dando uma oportunidade na venda também, tá? Então, quem perdeu a ida pode ter pego a volta, aqui já deu uma outra comprinha menor, tá? E agora ele vem dando uma descida. Acho que os mercados hoje, os índices, né, a gente olha aqui, ó, os índices em geral apontados todos eles para baixo, tá? Acho que pode ser um dia de correção. Os índices de Hong Kong e China tá liderando aí uma parcela dessa queda aí, tá? Japão também caiu, foi algo que a gente também chegou a dar uma olhada ontem, né? Vem caindo, apesar de estar demonstrando aqui nos últimos minutos uma recuperação, tá? O dólar estável, tá? Praticamente aí 0,08, tá? O dólar aí não chegando aqui numa, eu me lembro que só fazer uma coisa aqui rapidamente, que é sincronizar aqui o desenho, está sem sincronia, e vou abrir aqui um pouquinho. Eu lembro que o dólar ontem eu dei uma olhada nos 60 minutos, tá? Onde a gente inclusive colocou um FIBO que vai estar só lá no outro layout, mas essa linha de tendência de alta aqui ainda que vem sendo respeitada, tá legal? Então, por enquanto é só botar no outro aqui, ó, que vai ficar mais fácil. E aí, se eu passar para os 60 minutos, tudo que eu fiz e que não estava sincronizado agora vai aparecer, tá?
Eu não deixo sincronismo automático aqui nos meus desenhos, porque às vezes eu quero pelo menos um gráfico mais limpo, tá? Do que o outro pode ficar com os desenhos. É uma possibilidade que o TradingView nos dá. Então o dólar, tá? Fez essa baita dessa pernada de baixa aqui nos 60 minutos, emendou uma tendência de alta aqui, suportada por uma linha de tendência, está chegando na linha de tendência de alta aqui agora dos 60 minutos. Vamos ver se segura por aqui, ou tem ainda a média de 80 que está para ser um último suporte, perdendo esse suporte da média, tá? Aí realmente vai degringolar para baixo, porque vai perder essa mínima aqui, tá? Vai ativar um pivô de baixo aqui, ó, bem claro aqui, tá? Opa, bem claro aqui, ó, que se perder essa região de mínimas aqui, a gente está ativando um pivô de baixa já, tá? Podendo jogar esse dólar lá para baixo. VIX hoje vai subindo um pouquinho, tá? 16,47. Ainda é uma posição tranquila de VIX, nada muito preocupante, vamos ficar de olho, tá? Mas o que eu estou de olho aqui são nos índices, tá? Que de maneira geral, né, a gente pode passar aqui para um tempo gráfico um pouquinho menor, que a gente consegue olhar um pouquinho melhor o intraday, certo? Como é que está o dia aí, né? Então a gente vê que boa parte dos índices aí vão trabalhando no negativo, tá? Trabalhando na ponta negativa. O índice australiano, que ontem a gente até chegou a comentar desse possível pivôzinho de alta aqui que estava sendo ativado, mas na verdade ele virou, foi para baixo mesmo. Eu vou até tirar essa projeção, tá? Eu tinha deixado aqui, mas na verdade ele voltou para baixo, já ativou um pivô aqui, ó, tem um rompimento de mínima aqui ativado já, tá? Já fez um pullback à média, né? Um retorno aqui à média, e segue caindo, tá? Teria um alvo aqui para pagar em 8.437, que é essa mínima anterior aqui, tá? Isso no índice australiano, tá? O Austrália 200. Nasdaq, que a gente sempre fica de olho aqui, tá? Nasdaq da mesma forma, tinha um pivô de baixa aqui ativado ontem, tá? Ativou um pivô e a gente colocou essa projeção aqui desse pivôzinho aqui. E eu comentei sobre a confluência aqui dos fibos, né? A gente tem uma retração de fibo que vem lá dos 60 minutos aqui, com uma projeção de 127% dessa pernada de baixa aqui, tá? Desse pivô, tá? Que foi rompida a mínima. Então uma confluência de fibra aqui importante, não à toa que ele bateu aqui, deu uma voltada e já testou essa região por 3 vezes e vai servindo de suporte. Então, quando a gente normalmente tem uma confluência de fibras, tá? Essa região aqui ela se torna um suporte ou uma resistência importante. Tá? Nasdaq trabalhando já antes da abertura com 0,39, tá? O que depois a gente dá uma olhada aqui no mapa das ações, tá? E a gente vai entender por quê. Essa retração, essa projeção que eu já posso tirar, esse pivô já foi, já está desarmado. Então, no mapa de calor, se a gente der uma olhada rapidamente, eu tinha olhado um pouquinho mais cedo, a gente vê as ações majoritariamente operando na queda, tá? Óbvio, a gente vê realmente quedas ainda sem grande expressão, não tem ninguém dando nenhum susto aqui na galera, tá? Mas isso aqui pode estar nos dizendo, né, pode estar nos dando um indício de que a gente possa ter um dia aí de baixa, um dia de correção, tá? Visto que o Nasdaq ontem, num dia também sem notícia, tá? Fez uma pernada bonita de alta aqui, tá? Da sua abertura que ele deu uma pernada bacana aqui, segurou numa região de topo, como a gente pode ver, e agora ele está lateral aí, aguardando a abertura, aguardando o Powell falar, tá? E eu acho que vai ser a expectativa aí do dia em cima desse discurso do Jerome Powell. Nós já falamos aqui dos índices, então cobrimos. Não vou ficar passando aqui pelos outros índices americanos, que eu acho que não faz muito sentido, eu já passei pelo GE. Mercado cripto forte, comentei da Litecoin ontem que subiu 12%. Se a gente pega aqui a abertura de Litecoin lá no domingo, tá? Até o fechamento dela, fechou com 16% de alta, tá? E hoje já vai acumulando mais 7,25, tá? Então, assim, eu não me considero, não sou especialista em cripto, tá? Mas a gente vê gráfico, né? Tá sempre vendo gráfico,
e chama a atenção quando a gente vê algumas discrepâncias. A Compound também, ó, que é um protocolo de, de lending, né? Lá tem lending, tem uma opção de coisa lá na Compound, tá? E você vê que também hoje subindo 7,60. As criptos todas hoje andando muito bem. Tá? A gente tem o Bitcoin, ó, aqui, ó, Cardano tá andando 14%. Então, como eu sempre falo aqui, tá, pessoal? Cripto, o cara tem que ter estômago para volatilidade. Mas quem tem estômago para volatilidade é recompensado, tá? Com excelentes oportunidades, com excelentes entradas, tá? O cap das criptos hoje está batendo na casa de 3,17 nesse momento, trilhões de dólares, tá? Trilhões de dólares aqui, isso quando a gente considera Bitcoin e Ethereum. Quando a gente tira Bitcoin e Ethereum, a gente tem 4 bilhões de dólares, tá? É uma quantia aí muito considerável, uma quantia absurdamente grande aí, tá? Que a gente tem de market cap, mesmo retirando o Bitcoin e o Ethereum da jogada. Então, o mercado cripto hoje vai andando muito bem, tá? Vai andando muito para cima, né? Então, oportunidades aí tanto para day trade, tá? Quanto para carregar um pouquinho, mostrando recuperação. O ouro, a tão falada, né? A tão falada venda do ouro aconteceu, tá? Aqui ontem às 23h30, tá? Às 23h30 ele deixou essa barra aqui, ó, que sem dúvida é uma baita de uma barra de correção, tá? Lateralizou um pouquinho, voltou a cair e vai descendo, tá? Vai descendo mais um pouco, após chegar na casa dos 2.942 dólares, tá? Que é um topo histórico aí, não chegamos a bater o 3.000. Quem apostou no 3.000 por enquanto vai ter que segurar sua aposta aí, tá? Mas, como falei, né, precisamos ter cuidado, porque nos tempos gráficos maiores a gente tinha, tá? A gente tinha essa média de 20 aqui do gráfico de 60 minutos como uma possível resistência, ela já foi rompida, já deixou duas barras aqui que estão sendo ignoradas, tá? Duas barrinhas pequenas que estão sendo ignoradas, tá? E tendência do ouro, eu acho que a gente vai vir buscar a média de 80 de 60 minutos, ou então essa região de topos aqui anteriores, que a gente pode até deixar marcado aqui no gráfico, tá, como um alerta de alvo, tá, um alerta de região, onde deve entrar uma pressão compradora. Tá? Ele chegando nessa região, deve entrar uma pressão compradora aí, e aí a gente já sabe o que fazer. Né? Se a gente está vendido, a gente protege a operação, e se a gente não está posicionado, a gente aguarda, e tendo uma oportunidade de reversão aqui, a gente pode pensar em pegar um retorno à média aqui, ou então aguardar esse retorno, e se bate numa média aqui e volta a cair, a gente entra de novo, que aí é uma operação a favor da tendência. Tá? Então o ouro está por aí. Brent foi falado ontem, tá? Foi falado ontem. Vou até vir para os 60 minutos. Falamos dele ontem à noite, projetei o pivôzinho aqui, tá? E ele foi embora, tá? Já atingiu o alvo que nós conversamos, estamos aí já com 200% do pivô, tá? 200% do pivô, operação linda, linda, linda no Brent, e eu falei que a gente poderia vir buscar essa região de topos aqui. Desde ontem de manhã eu falei qual que seria o problema do Brent, era se manter, né? Já tinha rompido, a hora que eu gravei o vídeo de ontem, já tinha rompido a média de 80 aqui dos 60 minutos, e o desafio era manter por cima dela, tá? Para poder pegar tração e subir. E foi o que ele fez, tá? Pegou tração, subiu, já pagou aqui o primeiro topo. Vamos ver se paga aqui esse segundo topo aqui, chegando aí para 78.200, 78.300. Lembrando que tem todo um cunho de notícias, né, que envolvem Oriente Médio aqui, tá? Tudo isso mexe com petróleo. A gente tem uma dúvida com relação à libertação de novos reféns lá pelo Hamas. A gente tem um contexto de questões referentes a sanções que estão sendo tomadas aí contra o Irã pelos Estados Unidos. Então, tudo isso aí mexe diretamente aqui com o nosso querido amigo Brent. Tá? Por enquanto, eu vou deixar essa projeção aqui. Tá? Brent, no curtíssimo prazo aqui, né, no momento, tá?
no momento ele segue bem forte, tá? Gráfico de 15 minutos, a gente vê que ele segue bem forte, já fez um recuo à média de 20 aqui, ó, e confirmou a tendência de alta. Então o Brent segue bem forte aí, devendo, né, se não perder força, devendo escalar para máximas maiores aí. Tá legal? Então vamos lá. Áudio SD, a gente estava também ao vivo ontem no momento que saiu uma notícia lá, e a gente viu aqui uma descidinha que não durou muito tempo, bateu numa região aqui que não aceitou mais a queda, tá? Uma região de fundo anterior, aqui a gente pode ver essa região aqui, ó, de bastante pavio aqui anteriormente, tá? Jogou ele para cima e fez uma compra aqui bacana aqui nessa formação de reversão aqui, tá? Nesses 3 candlezinhos aqui, uma formação de reversão num fundo, tá? Pegando inclusive um trapzinho aqui, tá? Se olhar aqui, ó, esse candle verde perdeu a mínima do candle anterior, tá? E o mesmo candle foi fazer o fechamento acima da máxima do candle anterior, tá? É uma entrada pelo trap aqui, respaldada pelo estocástico lento, tá? Que a gente poderia ter conduzido ela até lá em cima, tá? Só sair da operação aqui quando a gente perde a região de sobrecompra, tá? Ou até ir carregando por uma média mais curta, colocar uma média mais curta aqui e tentar carregar um pouco mais a operação, tá? Operação bacana. O euro, tá? A gente está aqui num gráfico de 15 minutos, o euro vai andando bem, tá? Visto que o dólar está andando, está enfraquecido hoje, tá? Então a gente vai vendo aí o euro andando bem, a gente pode esperar o euro por aqui daqui a pouco, ó, no 1,03329, tá? Passando dessa região, abre alvo lá para cima, ó, que a gente já tem os outros fibos aqui, em 35,35, 39,25, mas não acredito que a gente vai ter uma escalada tão grande aí no euro num dia só, tá? Eu me conformaria em achar que ele possa romper aqui, tá? Ou mesmo que ele possa chegar aqui e enfraquecer, dando uma oportunidade de entrada na ponta da venda aí, tá? 9,51, a gente pode dar uma olhada aqui no nosso dólar aqui, tá? Brasil, tá? Então a gente olha aqui, o dolinha vai batendo aí 5,80, tá? Bem lateralizado aí, eu acho que na expectativa aí por questões de relação à notícia, né? Lógico. O SDJPY ó, marcou um fundo duplo aqui, ó, martelão aqui no fundo duplo, tá? Entrada no candle seguinte, jogou lá para cima, andando bem a entrada, tá? Tendência de alta, tá? No USD JPY aí, tá? Quem pegou já tá com um lucrão no bolso aí, chegando numa região de topo agora, tá? Então cuidado, todo cuidado é pouco, que tá chegando na região de topo. O nosso áudio JPY aí, que é um medidor aí de apetite por risco, tá? Do mercado, parece que vai melhorando aí a sua situação, parece que vai indicando uma tendência do mercado em tomar um pouquinho mais de risco, o que não condiz com o que a gente está vendo nos índices, tá? A gente está vendo os índices para baixo, então muito cuidado aí, tá? Muito cuidado aí. Eu acho que o mercado vai ter que esperar realmente esse testemunho lá do Jerome Powell no Congresso, tá? Estou chamando de testemunho porque é assim que eles estão chamando, mas na verdade nada mais é do que ele ir lá para prestar explicações sobre o relatório, tá? Então acho que é mais ou menos isso aí que a gente vai ver. Aqui a gente está vendo realmente uma região, um áudio JPY subindo um pouco. Eu acho que muito mais por conta de uma queda do JPY, uma desvalorização aí do JPY no par, tá? Então cobrimos bastante coisa aí, tá? A gente está chegando ao fim do vídeo, já passei por diversos ativos. Lembrando que esse vídeo é divulgado todos os dias pela manhã para vocês, com o intuito de trazer para vocês uma visão aí de mercado, uma visão, um overview, né, do que a gente está vendo. É o que eu faço todas as manhãs antes de começar a operar. Então eu acho que é bacana compartilhar com vocês aí como forma de educacional, tá? Para a gente criar esse hábito de estar olhando toda essa gama de ativos aí que a gente tem no mercado. Bom dia a todos aí, bons trades. Espero vocês amanhã. Muito obrigado pela audiência aí e pela paciência. Tchau, tchau.